Aleluia. A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Agora nós vamos dar continuidade aos atributos de Deus. É necessário a gente conhecer os atributos do Senhor, as qualidades que operam no Senhor, para a gente conhecer de fato o nosso Senhor e ver Deus operar maravilhas na nossa vida. Agora eu vou falar um pouco sobre os atributos morais de Deus. Os atributos morais do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos te louvar e te bendizer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a tua palavra na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente venha entender cada dia mais e mais a tua palavra sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre os atributos morais do Senhor. Já falamos sobre a sua onipotência, onisciência, onipresença, sobre sua sabedoria, sobre sua soberania. Agora nós vamos falar um pouco sobre os seus atributos morais. Vamos falar sobre a santidade. Deus é santo. Apocalipse, capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. A santidade diz respeito à sua perfeita excelência moral e espiritual. Deus é puro e imaculado e é justo em si mesmo. Nós precisamos entender que Deus é puro, imaculado, justo nele. Ele é perfeito em sua moral. Não existe treva alguma em Deus. A santidade dele é plena. Não existe treva alguma nele. Deus é justo. Nós precisamos compreender que o Senhor é justo. Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Salmo 89, versículo 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Ele é justo. A justiça dele é eterna, permanece para sempre. Justiça é a virtude de dar aquilo que é seu. Ele tem uma virtude de tudo que é dele, ele dá. Tudo que é bom, ele estabelece. Então nós já falamos aqui de duas virtudes morais dele, que é a santidade e que é a justiça. Agora nós vamos falar de outra virtude moral, que é o amor. Deus é amor. 1 João 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama, se nós não amamos, nós não temos como dizer que conhecemos ao Senhor. Como é que eu vou dizer que eu amo o Senhor se eu não amo os meus irmãos? Eu sou mentiroso se eu digo que eu amo a Deus e não amo meu irmão, porque se eu não amo meu irmão, eu não tenho como conhecer Deus, porque Deus é o amor. Deus, ele é o próprio amor. Então, para você compreender isso, olha para a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus reflete o amor de Deus.
Se você consegue enxergar os seus irmãos, se nós conseguirmos enxergar os nossos irmãos exatamente como Jesus enxerga, como se mover em favor dos nossos irmãos, como Jesus se movia. Efésios diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como Jesus andou. Então, para conhecer de fato o Senhor, nós temos que olhar para Jesus, ver como Jesus se movia, ver o amor de Deus operando através da vida de Jesus e entender, o amor de Deus vive em mim. Romanos capítulo 5 diz que o amor de Deus já foi derramado em nós. Se nós não conseguimos amar os nossos irmãos, é porque tem alguma coisa errada. Se o amor de Deus já foi derramado em nós, e se o próprio Deus foi derramado em nós, se o próprio Deus já está habitando em nós, Ele foi derramado em nós, então se nós não estamos amando segundo o coração de Deus, tem alguma coisa errada. Então nós precisamos todos os dias aprender, imitar ao Senhor e entender, eu conheço ao Senhor. Jesus falou que nós seremos conhecidos como seus discípulos através do amor. Ou seja, pelo fato de nós estarmos revelando Deus para as pessoas, é que nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Amém? Outro atributo moral de Deus é a bondade. Deus é bom. Atos capítulo 14, versículo 16. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Olha a bondade de Deus. Olha o quanto Deus é bom. Ele deixou todos os povos das gerações passadas. Ele é tão bom. Ele olhava e via a perversidade que estava acontecendo no mundo. E mesmo assim Ele deu chuva, Ele deu comida, Ele deu tudo para esse povo. Ele estava olhando tudo que o povo estava fazendo. Olha a bondade de Deus. Isso mostra exatamente a bondade de Deus, a misericórdia de Deus neste tempo na nossa vida. Será que a gente não está vendo o que está acontecendo no mundo hoje? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo também? E Deus continua fazendo chover. Deus continua deixando a terra produzir alimentos. Deus continua deixando o homem encontrar riquezas escondidas. E Deus simplesmente por amor, por misericórdia, não está nos consumindo. Não está consumindo aqueles que não são dele. Pela misericórdia, Ele está salvando todos os dias e livrando todos os dias o seu povo. Bondade e misericórdia nos alcançam todos os dias da nossa vida. Tem favor de Deus para aqueles que são filhos de Deus. Mas Deus é tão bondoso, tão tremendo, que até para aqueles que não têm aliança com Ele, o sol está brilhando, a chuva está caindo e Ele está alimentando. Isso sim é bondade, isso sim é amor. Que amor é esse? Até pessoas que dizem que não acreditam nele, deixa eu te dizer, Ele continua acreditando em você. E está tendo misericórdia da sua vida. Muitos estão vivos por misericórdia. Amém? O quanto Ele é bom. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois quem te faz sobressair? E que tens tu, que não tenha recebido? E se o recebestes,
por que te vanglorias, como se não tivesse recebido? Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que amor é esse, que bondade é essa. Ele simplesmente por amor morreu por nós, ainda quando a gente ainda era pecador. Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Aleluia! Deus é bom. Salmo 107, versículo 8. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para que com os filhos dos homens, a bondade, nós temos que render graça ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ele é bom. Ele é bom e nós temos que render graças a Ele. Sabe por quê? Porque Ele nos guarda, porque Ele nos protege. É Ele que nos protege. Ele tem bondade conosco. Mais um atributo do Senhor, moral do Senhor, é a misericórdia. Deus é misericordioso, Ele se compadece dos homens. As suas misericórdias se renovam todos os dias. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumados, porque as suas misericórdias não têm fim. A causa de nós não sermos consumados é exatamente esse atributo de Deus. A misericórdia se renovando todos os dias. Salmo 57, 10. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Misericórdia, bondade nos acompanham todos os dias. Os atributos morais de Deus, bondade e misericórdia, nos acompanham todos os dias da nossa vida. É por causa deles que nós não somos consumidos. É por causa deles que nós vemos as coisas de Deus acontecer na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus é verdadeiro. Mais um atributo moral de Deus. Deus é a verdade. Ele não mente. Deus é sempre verdadeiro. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu favor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Tito, capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir promete antes dos tempos eternos. Deus não mente, nele não há sombra de variação, ele não pode mentir. Aquilo que ele prometeu, que está escrito na palavra dele, vai se cumprir para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, Deus não mente. João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus nos santifica é na palavra. Deus nos purifica é na palavra. Se santifica na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Em nome de Jesus,
Mais um atributo moral de Deus, a fidelidade. Deus é fiel, fiel é Deus. Aleluia. Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele é fiel exatamente em tudo que ele disse. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Olha que coisa poderosa. Mesmo a gente sendo infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. A promessa que ele fez na tua vida vai se cumprir, porque ele não pode negar a si mesmo. Ele vela pelo cumprimento da palavra dele. Mesmo a gente sendo infiel, ele permanece fiel até os últimos tempos. Aleluia! Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firmes a confissão, sem vacilar. Ele fez a promessa e aquele que fez é poderoso para cumprir. Aleluia! Mais um outro atributo moral de Deus é a vida. Deus é vida. Atos capítulo 17, versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. É Ele que é a vida, é Ele que dá a vida. Ele não precisa ser servido por homens, é Ele que dá a vida. Aleluia! Ele é o soberano, é Ele que dá a vida e a morte está na sua mão. Gênesis capítulo 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É Ele que dá a vida, é Ele que dá o sopro de vida. Deus é luz. 1 João capítulo 5, mais um atributo de Deus é que Ele é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele ouvimos, temos ouvido e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não tem treva nenhuma. São atributos morais de Deus. Tem agora o mais, Ele é presenteador. Deus é presenteador daqueles que o buscam. Olha o quanto Deus é bom, os atributos morais dele. Ele é luz, Ele é vida, agora Ele é presenteador. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna presenteador dos que o buscam. Ele se torna presenteador. Ele é presenteador. Deus é fogo. São atributos do Senhor. Mais um, Deus é fogo. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Nós precisamos entender esses atributos morais. Compreenda os atributos morais. E Deus vai operar
na sua vida. Aleluia! Agora eu vou falar um pouco a respeito da Trindade. A respeito do se mover. Trindade nos revela 3 pessoas eternas, coexistentes, perfeitamente unidas em atributos, caráter, propósito, pensamento e poder. Amém? Atos capítulo 1, versículo 7. Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete a gente saber tempo, quando vai voltar, quando vai acontecer. Foi o Pai que, pela sua autoridade, resolveu como as coisas vão acontecer. Marcos capítulo 20, versículo 23. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-vos à minha direita e à minha esquerda não me compete conceder. E é, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Nós precisamos entender a Trindade. Precisamos entender, eu sempre procuro mostrar para vocês a importância de cada um na Trindade. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O papel de cada um. Como desenvolver um entendimento para que você vá viver verdadeiramente tudo aquilo que Deus tem para nós. Entender o papel do Espírito Santo, por que o Espírito Santo foi enviado, para que ele está aqui agora. O Espírito da verdade que vai nos conduzir em toda a verdade. Ele vai simplesmente testificar da pessoa de Jesus. O Espírito Santo vai revelar e testificar a pessoa de Jesus. E Jesus vai nos mostrar o Pai. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais o Pai vai ser revelado. Nós precisamos, dia após dia, compreender a glória do Senhor Jesus Cristo. O caráter de Deus vai revelar para nós verdadeiramente tudo aquilo. Muitos estão perdendo o melhor de Deus na vida porque simplesmente não conhecem o caráter do Pai. Não conhecem os seus atributos, a sua personalidade, não sabem aquilo que o Senhor operou e opera na nossa vida. Cremos que maravilhas estão acontecendo. Creio que esta matéria está destravando na sua vida coisas profundas. Maravilhas estão sendo destravadas na sua vida. Um novo tempo está começando. Um tempo de grande crescimento e avanço. Eu oro para que Jesus venha se revelar cada dia mais e mais, para que a revelação de Cristo venha sobre a sua vida, mude a sua história e opere sinais em teu favor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, Pai, que nesse momento o Senhor venha cumprir na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs tudo aquilo que o Senhor prometeu na tua palavra. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os teus atributos sejam e se movam de uma forma eficaz na vida de cada um dos meus irmãos e na minha também, Pai. Para que a gente venha transmitir, Pai, principalmente os teus atributos morais. A gente venha transmitir através da nossa vida para as pessoas. O amor, a alegria, todos os teus atributos morais, Pai, venham operar a bondade, venham operar através de nós, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas venham, Pai, de fato conhecer ao Senhor e serem, Senhor, alcançadas pela plenitude do teu amor.
Nós te louvamos e te bendizemos por esse tempo, em nome de Jesus.